Então tá, pessoal, eu sou o Paulo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se beneficiar do poder e da autoridade de Jesus Cristo, ok? Então, vamos tomar um café. Bom, para início de conversa a gente tem que ir lá para o livro de Marcos, que está na Bíblia, né? E ali na passagem aonde os apóstolos a bordo de um barco se veem em meio a um temporal que se levantou em meio à travessia. Jesus estava com eles no barco, dormindo, porque estava cansado, tinha falado o dia todo para uma multidão de pessoas, estava dormindo no fundo do barco, na popa. Eles, apavorados, acordaram Jesus e disseram: Mestre, salva-nos porque perecemos. Jesus, despertando, repreendeu os ventos e falou ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Jesus perguntou para eles: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E na sequência do texto, eles se olhavam e se falavam entre eles, perguntando: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pessoal, aqui nesse fato, nessa passagem bíblica, fala bem de poder e de autoridade. Para aquelas pessoas que conhecem, a passagem bíblica remete a uma situação de proteção. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus estava mostrando para eles, para os apóstolos, que eles poderiam fazer aquilo ali. Não, Paulo, só um pouquinho. Não, poderiam sim. Eu posso, você pode, todo mundo pode hoje. Mas como isso aí? Existe fundamento bíblico para isso. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele deu um decreto para o homem. Diz para o homem dominar a terra. Você vai lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 26, você vai observar que Deus, ele no final do 5º dia, ele fez todas as coisas que tinha que fazer para depois criar o homem. Mas antes de criar o homem, ele chegou e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a terra e sobre todos os seres da terra. Então está escrito, é um decreto. Ele antes de criar o homem, ele já ali, o versículo 26 dá a entender que Deus estava numa reunião, no meio de uma reunião muito importante na corte celestial, quando falou aquelas palavras, com milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, um evento grandioso e que marcou a criação. Logo após, Deus então, ali no versículo 27, então cria o homem e a mulher. Ele os abençoa, traz eles até a sua presença e diz pessoalmente para eles, ele não manda anjo nenhum falar, ele mesmo fala para o homem e para a mulher: frutificai, multiplicai-vos e dominai a terra, enchei a terra e dominai-a, sujeitai-a. Então o que é sujeitar? Sujeitar, do latim subjectum, que significa assenhorear-se, apoderar-se, dominar. Então dominar a terra. Quando Deus fala terra, ele está falando do planeta Terra. Prestem bem atenção. Quando ele criou o mundo, ele criou a terra, ele criou o planeta Terra. E com ele, tudo que vem no pacote ali. Então Deus, ele concedeu ao homem um título de Senhor, Senhor de toda a terra, para dominá-la. O que está no pacote da criação, Paulo, que tu falou? No pacote da criação está incluso temporais, ventos, tempestades, furacões, terremotos, tufões, maremotos. E o que mais aí, pessoal? Nevascas. Isso aí está incluso em tudo. Pessoal, nós temos capacidade de dominar tudo isso, de ordenar, colocar ordem nisso aí, porque nos foi dado, nos foi delegado este poder, este título, esta autoridade.
Tá, mas então o que acontece? Pensa junto comigo. Jesus, ele nada mais fez do que colocar em prática isso aí. Ele colocou em prática aquele decreto que Deus deu para ele no início de tudo. Vamos ver uma coisa. Como é que Deus criou o mundo? Como é que Deus fez as coisas? Lá no Gênesis diz o seguinte: ele disse: haja luz, e houve luz. Dê semente, dê fruto, cresça. Você vai ver ali nas palavras tudo através do verbo. Agora pensa comigo, Deus nos fez como ele, imagem e semelhança. Vamos fazer uma comparação. Os outros seres vivos, eles emitem sons para se comunicar. Nós, humanos, articulamos o som, ou seja, emitimos o quê? Palavras. Nós articulamos os sons em palavras, então nós temos a capacidade de dar ordens também. Você viu a diferença que existe nas coisas? Por que eu te falo do benefício do nome de Jesus? Antes da vinda de Jesus ao mundo, os profetas também fizeram maravilhas. Os profetas, Moisés, muitas coisas foram feitas através dos profetas, através de Moisés, através de Josué. Moisés, Josué e tantos outros nomes, Elias, Eliseu. Só que estes homens, eles não ordenavam em nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Então o que eles faziam? Eles oravam a Deus, eles pediam a Deus e Deus então fazia as maravilhas. Depois de Jesus, aí a coisa foi diferente, porque o que acontece? O homem naquela época, antes da vinda de Jesus, por causa da desobediência de Adão, tinha perdido toda a autoridade que ele tinha sobre a terra. Ele desobedeceu a Deus, né? Ele resolveu comer do fruto da árvore do conhecimento e aí desobedeceu a Deus e perdeu o direito que ele tinha de dominar a terra. Satanás então começou a dominar o homem. Com a vinda de Jesus, o que aconteceu? Jesus veio para quê? Jesus veio para derrotar o inimigo, derrotar a Satanás através do seu sacrifício na cruz. Jesus libertou o homem através do seu sacrifício na cruz. Derramou o seu sangue para então tirar os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados, derramou o seu sangue e nos devolveu o nosso título de senhores da terra. Nos devolveu com isso o título de senhores da terra. Isso é muito importante. Então nós recebemos de volta aquilo que tínhamos perdido, ou seja, autoridade e poder. Veja bem, se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para receber outros vídeos e tudo. Eu quero que você nos ajude a compartilhar esse vídeo muitas das vezes com uma pessoa que esteja precisando de uma orientação. Voltando ao assunto, de posse desta autoridade, deste poder, nós podemos fazer tudo que quisermos dentro da palavra de Deus. Nós temos autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os fenômenos naturais. Nós temos autoridade sobre todas as doenças. Pessoal, a gente escuta gente dizendo assim: ninguém pode com a força da natureza. Isso é falta de informação. A pior coisa que tem é a desinformação. Então, essas pessoas não sabem porque olham o quê? O mundo com os olhos materiais, eles não olham com olhos espirituais. E nós temos que aprender a olhar o mundo com olhos espirituais, porque aqui o que nós vemos, o que nós tocamos é matéria. Mas o que significa a fé? A fé que traz consequência o domínio. A fé é justamente nós crermos e termos a certeza das coisas que nós não vemos. E se você, agora eu te chamo para cá, se você diz que crê em Deus, Pai de Jesus Cristo, e não procura nem se esforça a olhar por esse ângulo, o lado espiritual, porque Deus, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo
são espirituais. Como é que nós vamos nos dirigir a Deus de forma material? Não temos como, não existe como isto. Então nós temos que aprender a olhar as coisas de forma espiritual. Então veja bem, você tem autoridade em Jesus Cristo. Basta aprender a usá-la. Esta autoridade está decretada lá no início do Gênesis, quando Deus criou a terra e Deus criou o homem, ele deu essa autoridade ao homem. O homem tinha perdido essa autoridade e Jesus veio para recuperar. Jesus recuperou essa autoridade, nos deixou com a autoridade e, o que mais importante, ele veio ensinar como devemos fazer para manter esse título. Tipo, o cara que foi lutar com um campeão de boxe, ganhou dele, né? Ganhou a luta com o campeão, então ele passou a ser o campeão. O que ele tem que fazer? Ele tem que continuar treinando para que o oponente não recupere o título dele de novo. Então esta é a nossa vida aqui hoje. Nós temos que aprender a usar as armas que temos, armas espirituais, para lutar contra o inimigo e para que dessa forma a gente possa garantir a nossa salvação. Entendido então? Esse é o poder e a autoridade que nós temos. Nós temos conosco, mas a maioria das pessoas não sabem, porque nunca leu, ou não entendeu o que leu, ou não entendeu o que ouviu. Então, veja bem, o método é muito melhor a gente usar um método, mesmo tendo fé e crendo, nós precisamos do método, nós precisamos ser orientados. Eu estou aqui para te ajudar. Não vou te vender curso nenhum. Não quero um centavo seu. Eu apenas quero te apresentar Jesus. Sou bonzinho? Não, não sou bonzinho. Eu estou fazendo a minha obrigação com Deus. Então, o que você tem que fazer? Espalha, ajude a espalhar essa notícia. Compartilhe esse vídeo porque eu vou postar mais vídeos orientando como você tem que fazer, o que nós temos que fazer para alcançar a superioridade das forças inferiores que tentam prejudicar a nossa vida, ou seja, as forças do inimigo. O inimigo está aí, né, andando em derredor e devorando as pessoas, causando acidentes, causando doenças, um monte de coisa. E eu estou aqui para te ajudar a combater esse inimigo com efetividade, com eficiência, certo? Então, fica com Deus, um grande abraço, não esquece do like, não esquece de se inscrever, tá bem?